Oi, pessoal. Então, continuando a nossa programação, gente, a gente tinha feito por enquanto só a pergunta do comprimento e aí mudado a variável para a resposta. Por que que eu não estou criando duas variáveis, né, se a gente vai ter comprimento e largura? Porque no momento que ele digitar a largura, já vai usar aquela resposta na hora para fazer o cálculo da área, mas eu poderia também criar uma variável e tal, mas só que a gente está mais no passo a passo mais inicial da programação, então eu só vou usar essa aqui, minha variável para a resposta. Bom, aí depois ele vai fazer uma outra pergunta, então, gente, para o usuário, né? Vai pedir para digitar a largura do retângulo. Digite a largura do retângulo, vamos lá, em centímetro. Muito bem. Agora, gente, ele já pode usar essa resposta para multiplicar com a primeira variável e, nesse momento, já falar então qual que é a área, tá bom? Então, vai ser, gente, a resposta vai ser uma frase dele lá na aparência dele. Ele vai dizer, então, para o usuário algo, né? Só que a gente vai ter que, ao invés de eu só colocar um texto aqui, gente, a área eu vou ter que usar uma opção de juntar aí algumas partes do texto. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer uma conta, a gente vai precisar colocar um valor. Então, aqui do lado, gente, quando a gente vai na opção de aparência, tem só o dizer olá e já é uma coisa só, né? Vejam que é um uma elipse ali, né? Não é um círculo. E aí, dentro das minhas opções aqui, gente, se a gente for olhando, tal, a gente vai chegar na opção operadores. E aqui nos meus operadores, que daí eu vou ter a opção, gente, de fazer o cálculo, né? Que eu vou precisar, que é uma multiplicação. Só que se vocês, deixa eu puxar para cá, se vocês observarem ali na opção da multiplicação, gente, ele nem ah, não, até né? Eu posso até colocar ali, mas eu vou precisar, gente, também aqui dentro usar esse junte, né? Então a gente vai dentro desse diga, eu vou pegar o junte, porque aí ele vai dizer assim, ó, a área do retângulo é. E aí, ali na outra que eu vou colocar a minha informação, que é o meu cálculo, que também é aqui dentro do operadores, tá? Vou colocar um espaço. E aí, gente, dentro desse campo ali que tá banana, só qualquer coisa, eu vou colocar um outro junte, sabe por quê? Porque como a gente pediu em centímetros, eu vou colocar aqui a resposta do número e aqui eu vou colocar um centímetro quadrado, tá bom? Só para fechar a minha frase, não era obrigado. Aqui, gente, em vez de ter uma palavra, eu vou ter que ter um resultado, então, do meu cálculo. Então, é uma conta de vezes, porque a gente está falando de área, que é base vezes altura, certo? Que conta que eu vou ter que fazer? Que dados que eu vou usar? Então, gente, primeiro eu vou usar aquela minha primeira resposta que eu usei como uma variável. Por que que eu precisei fazer isso, gente? Porque sempre a opção resposta é a última que o meu usuário deu. Então, aqui, como ele deu uma e depois eu precisei de outra, eu precisei guardar aquela resposta. Então, eu guardei como uma variável. Então, eu vou multiplicar o quê, gente? Vai pela cor agora, ó, né? Eu tenho a opção das variáveis, é um laranjinha mais escuro, quase me enganou. Então, eu vou multiplicar essa minha variável, que já disse pro. Ai, que difícil de colocar aqui. Não foi. Vamos lá aqui. Aí, agora sim. Então, gente, a minha variável é o valor que o meu usuário digitou e eu vou multiplicar pela minha última resposta. Ó, tem azulzinho aqui no sensor. Então, eu vou puxar a opção resposta, porque foi a última que ele digitou o usuário. E aí ficou certo, né? Então, a gente tem a frase que ele vai falar depois. A área do retângulo é, junte minha variável vezes a resposta, que era, a resposta é a última, minha variável era a primeira, centímetros quadrados. Prontinho, acabou a programação. A gente já volta para testar, para ver se deu